você, torcedor que ainda está invicto na Série B, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Victor Gader e acabou de terminar aqui Atlético 2, Chapecoense 1. E assim, galera, vencemos, mais uma vez não convencemos, mas a vitória veio e talvez seja nesse momento um time sem técnico, um time que ainda não se acha muito bem no campo, que tem problemas táticos sérios. Talvez seja o melhor resultado possível nessas primeiras 4 rodadas, o Atlético não ter perdido ainda na Série B. Mas vamos falar por parte, vamos devagar desde o início aqui. Começando com a escalação do Atlético. O Atlético veio a campo com o Ronaldo no gol, na zaga o Gasal e o Ramon. Nas laterais o Jefferson, que voltava de contusão pela esquerda, e o Rodrigo Soares pela direita. No meio o Renato veio no lugar do Matheus Salles, não veio para campo, não sei se está contundido ou se foi opção tática, né, do técnico, mas ficou no banco de reservas. E Haldney e Shailon na frente, o ataque que tecnicamente seria o titular do Atlético, com o Luiz Fernando na esquerda, o Ayrton na direita e Gustavo Coutinho na frente. E aí, galera, é um repeteco de um estilo de jogo que o Atlético assumiu, que assim, na teoria é ótimo, porque veja, o Atlético no começo do jogo sempre abafa o adversário e faz um gol nos primeiros 25 minutos. Isso aconteceu em todos os jogos do Atlético desde que o Mozart assumiu. O Atlético inicia o jogo bem, pressiona, marca a saída de bola do adversário, consegue roubadas de bola importantes, principalmente com o Haldney e hoje com o Renato, que fez um bom jogo como titular. E aí depois consegue a pressão e consegue um gol. E isso vem acontecendo praticamente em todos os jogos do Atlético. E se fosse só isso, seria ótimo. Isso aí, como eu falei no vídeo anterior, isso é uma questão positiva, o Atlético ter essa pressão inicial e conseguir marcar no começo do primeiro tempo. Só que o Atlético tem um problema que não saiu ainda, não foi desincrustado com a saída do Mozart, que é aquela política do time perdedor, que faz o gol e recua demais e fica muito preso na defesa. O Atlético fez o gol com o Gustavo Coutinho de pênalti, um pênalti que o Haldney sofreu. Inclusive Haldney, um dos melhores jogadores, né, da partida, mesmo tendo sido substituído. E aí o Gustavo Coutinho foi lá e cobrou o pênalti, abriu o placar 1 a 0, um pênalti bem claro que o VAR teve que analisar, mesmo com todo mundo vendo que ele tinha tomado uma bicuda na perna. Beleza. Viemos depois do 1 a 0, novamente recuados, ficamos lá atrás, presos na defesa, com a Chapecoense tendo que correr atrás do placar, afinal eles estavam perdendo, e uma avenida nas costas do recém-lesionado Jefferson, que eu não faço ideia do motivo do qual ele entrou como titular, sendo que o Heron, que apesar de não ser um jogador muito forte na parte ofensiva, vinham fazendo excelentes partidas, jogando como um lateral que cobria a defesa do Atlético. E isso fez muita falta, porque a Chapecoense teve vários lances nas costas do Jefferson e claramente ele estava sem ritmo de jogo. Outro que também mostrava que estava muito sem ritmo de jogo era o próprio Shailon. O Shailon hoje, cara, ele só teve um passe certo, que eu vou falar com vocês mais pra frente. No resto, cara, ele errou quase tudo que ele tentou. Domínios, toques, lançamentos, tudo ele estava errando. Hoje realmente não era o dia do Shailon, né? Apesar de que ele ainda fez um papel importante mais pra frente. Quem vinha muito bem no jogo era o próprio Gustavo Coutinho, que tentava de todas as formas a marcação. Só que eu tenho um recado pro Gustavo Coutinho. Um atacante que precisa de explosão na hora decisiva, ele não pode ficar correndo atrás de defensor e correndo atrás de adversário como ele ficou na primeira parte do jogo. No primeiro tempo, ele correu tanto que eu acho que ele se machucou por conta disso. Ele corria igual um desesperado quando ele estava sem a bola para fazer a marcação. Isso desgasta o jogador, desgasta o físico do atacante e aí pode até causar uma contusão, que foi exatamente o que aconteceu. Depois, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, o técnico interino do Atlético veio com o Heron no lugar do Jefferson, pelo amor de Deus, né? Tinha que sair. E também entrou com o Igor Torres no lugar do Gustavo Coutinho, que provavelmente machucou de tanto correr. O Igor Torres até que não fez muita coisa na realidade, né? Ele não brigou pela bola, participou das jogadas, mas ainda mostra que não está recuperado
com ritmo de jogo que precisa para poder ajudar o Atlético de verdade, assim, né? Como, por exemplo, o Gustavo Coutinho vem mostrando. E assim, eu sou muito crítico do Gustavo Coutinho, mas ele vem melhorando a cada partida e inclusive vem dando assistência e gols. Então, quem sou eu para criticar? Ele deve sim continuar como centroavante e como titular. Afinal, tem se mostrado o melhor, por enquanto, pelo menos. E aí, a melhor troca que o técnico poderia ter feito, ele fez, que foi substituir o Jefferson e colocar o Heron, que deu uma cobertura defensiva e protegeu a saída ali pelo lado esquerdo, né, do Atlético, o lado direito do ataque da Chapecoense. Só que o Atlético continuava recuado, o Shailon continuava errando tudo, e com isso a Chapecoense crescia cada vez mais, até o ponto de conseguir o gol dela. Veio numa triangulação no meio da área ali, aos 27 do segundo tempo, se não me engano, fez o gol. Ele já tinha feito um gol, inclusive, e que foi anulado por impedimento, mas conseguiu o seu gol e empatava o jogo, e de novo o Atlético vivendo sofrimento de não conseguir segurar um placar positivo. O Atlético não consegue ficar à frente no placar. É sofrido, cara, sempre é sofrido. O Atlético não domina a partida, não controla as ações. Depois que tá vencendo, ele deixa o adversário ter as oportunidades, deixa o adversário chegar, chutar, cruzar, sabe? É muito complicado, mas temos que admitir que nesse jogo, pelo menos a marcação estava mais, digamos, pressionando o adversário. Não estava tão distante quanto a gente via durante os treinos com o Mozart, né? Parece que isso deu uma pequena ajustada. Mesmo assim, levamos o gol. 2-1, anulado. E aí o Atlético, né, novamente empatando o seu jogo, se lança novamente ao ataque de forma bastante atabalhoada. Entrou o Marco Antônio no lugar do Ayrton. E essa entrada, pra mim, quando ele entrou, eu achei que o técnico fosse colocar ele no meio, porque afinal ele é um meia, e fosse deslocar o Shailon pra direita. Afinal o Shailon também joga ali na direita. Mas não, ele entrou quase num 4-4-2, deixando o Igor Torres e o Luiz Fernando. Depois o Luiz Fernando acabou sendo substituído pelo Matheus Regis. Deixou os dois na parte na frente, como se fossem dois atacantes, brigando as bolas, e colocou o Shailon um pouco mais à esquerda, o Marco Antônio mais à direita, e centralizou os volantes para tentarem sair com a bola. E não estava funcionando, cara, não estava funcionando. Resultado, ele começou a colocar mais atacantes. Ele colocou o David Braga, que acabou de chegar, recém-contratado, entrou completamente sem posição. Assim, uma bagunça tática. Só que, verdade seja dita, ele correu atrás de tudo que ele pôde. Participava na jogada pela direita, marcava no meio, voltava na defesa, voltava para receber bola do goleiro na saída de bola. E o Atlético foi pressionando, mesmo que de forma atabalhoada, desorganizada, foi pressionando. E aí, no único passe que o Shailon acertou de verdade nesse jogo, ele encontra o Matheus Regis pela esquerda, que vai cruzar, a bola resvala no jogador da Chapecoense, o goleiro defende, mas aí um dos melhores jogadores da partida, o Rodrigo Soares, cabeceia e faz o gol que dá números finais da partida. A Chapecoense ainda teve alguns minutos nos acréscimos para conseguir até mesmo o seu gol de empate, mas não conseguiu. O Atlético até passou uns riscos ali no finalzinho, mas o Atlético consegue uma vitória importantíssima num jogo que não jogou bem. Não adianta, o Atlético não jogou bem. O Atlético jogou e conseguiu vencer, mas não quer dizer que o jogo foi bom, o jogo do Atlético. O jogo foi sofrido, foi complicado. Em certos momentos o Atlético não estava conseguindo jogar nada, principalmente na primeira metade do segundo tempo. E as substituições até que deram uma boa ajuda, principalmente a entrada do Heron e a entrada do David Braga no finalzinho, que deu um pouco mais de gás. O Marco Antônio ainda está devendo muito, na minha opinião. Ainda está faltando aquele ritmo de jogador de meia que consegue encontrar um passe interessante, consegue fazer uma jogada interessante. Hoje o Shailon foi bem abaixo, na minha opinião. Ele jogou bem mal na realidade. Errou muito mais do que acertou, mas ainda assim foi mantido. Para minha surpresa, eu achei que ele fosse sair de tanto que ele estava jogando mal, mas ele foi mantido e conseguiu encontrar um passe que colocou o Matheus Regis em condições de cruzar a bola dentro da área. E aí a cabeçada do Rodrigo Soares deu números finais aí, deu a nossa vitória que tanto a gente precisava. São dois jogos que nós vamos fazer em sequência no Ascioli. O primeiro agora e o segundo, né, esse primeiro que nós vencemos a Chapecoense, e o segundo contra o Londrina. E é fundamental vencer esses dois jogos se a gente ainda tiver pretensões de se manter nas cabeças do campeonato da Série B. Afinal, já tem times desgarrados com 9
pode chegar até 12 pontos. E o Atlético está chegando com essa vitória a 8. Mas mantém a invencibilidade. Não é, já vou repetir para vocês, isso não significa que o Atlético está fazendo bons jogos. Muito pelo contrário. Vem dando muito espaço, principalmente quando tá na frente do placar, recua demais, demais. É irritante o quanto o Atlético recua quando está vencendo. E o principal, uma coisa que eu odeio, quando tá vencendo no final do jogo, fica colocando a bola na lateral ali, na bandeirinha de escanteio, segurando bola lá, sabe? Correndo o risco de perder a bola, tomar um contra-ataque e ainda tomar um empate. Coisa que já aconteceu com o Atlético. E aí o Atlético continua com essa filosofia de time perdedor, que quando tá na frente do placar tem que ficar recuado, segurando lá atrás e sofrendo. Time tem que saber sofrer? Tem que saber sofrer, mas nas horas certas, cara. Não é contra um Sampaio Corrêa ganhando de 3-1, não é contra a Tombense, que não tava conseguindo pressionar, não é contra a Chapecoense, que não tinha forças e só ficava nos lançamentos, não tinha meio de campo para sair tocando. O Atlético deu espaço para a Chapecoense encontrar os passes, encontrar os meias, porque recuou demais. Graças a Deus a gente conseguiu achar um gol ali no finalzinho, méritos do passe do Shailon e do bom posicionamento do Rodrigo Soares, que fez uma excelente partida também, tem que se dizer. Foi bem no ataque, bem na defesa e talvez tenha sido um bom pilar aí, né, para essa partida que, né, a vitória veio pela cabeçada dele. Temos que melhorar, precisamos de um comando. O Atlético ainda está sem técnico, está com o interino. Precisamos de um comando que consiga dar um ritmo tático para esse time, consiga fazer com que o Atlético jogue organizadamente, tanto vencendo quanto principalmente quando estiver na defensiva. E assim, a resumo da ópera, o Atlético precisa parar com a mania de se apequenar quando está na frente do placar. Tá ganhando, mantém o ritmo intenso, mantém a pressão no ataque. É muito mais fácil você deixar de tomar gols, é muito mais fácil você não levar gol se o seu time está com a bola no campo ofensivo. Se você dá a bola para o adversário e a bola fica perto da sua área, eventualmente pode pipocar e entrar, como já foram vários gols assim, como foi o gol da Chapecoense hoje. Por sorte, conseguimos achar um gol no segundo tempo, ainda no finalzinho, e vencer a partida. E aí, estamos agora com 8 pontos. Vamos enfrentar o Londrina, que vem fazendo um péssimo campeonato brasileiro da Série B, diga-se de passagem, né? Com todo respeito ao Londrina. E aí a gente acaba ficando meio que na obrigação. Temos que vencer para continuarmos colados na galera que tá na tabela, na parte mais alta, não é? Os que estão com ritmo aí de vitórias, com 3 vitórias, vão ainda jogar nessa rodada e podem chegar a 4 vitórias. O Atlético tem 2 vitórias e 2 empates. Precisamos dessa terceira vitória para continuar colado na galera do topo da tabela. Essa foi a minha análise. Se você curtiu, se você concorda comigo, escreve aqui nos comentários, deixa a sua opinião, tá? Fala aqui o que você achou do jogo, o que você achou dos jogadores, quem foi o melhor jogador da partida, quem foi o pior jogador da partida pra você. Deixa aqui nos comentários, beleza? Curte o vídeo pra me ajudar aí na divulgação e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito pra acompanhar esses lançamentos, beleza? Vou ficando por aqui no Acioli. 2-1 pro Atlético, graças a Deus. E por hora é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do torcedor atleticano.